Fala galera, tudo bem? Bom, sou o Rogi, bem-vindo ao meu canal, tá? O intuito dos meus vídeos é fazer um ciclo de leitura, né? E trazer o resumo do que eu tenho aprendido e do que eu tenho tirado de lição sobre os livros, tá? Eu tô fazendo a leitura do meu primeiro livro, o livro chama-se Dom Quixote, tá? E vamos lá. Hoje eu vim trazer um resumo, né, do que tá rolando, do que tá acontecendo, se Don Quixote voltou à sua realidade, ou se ele está vivendo seu sonho, se o Sancho Panza ainda é seu parceiro, né? No último livro, né, no último capítulo, eu falei que o Don Quixote tinha, né, acabado de sair de uma treta, né? Tava com a orelha cortada, tava com dor, enfim. O que acontece? Os dois estão viajando, né, na estrada, e o Don Quixote realmente novamente encontra dois moinhos e a história se repete novamente. Ele parte para cima dos moinhos, acaba se machucando novamente, machuca ombro, a orelha que já estava cortada machucou de novo, enfim. E ele fica frustrado porque ele nunca vence o gigante, né? Então no decorrer do caminho eles param embaixo de uma árvore, assim, num bosquezinho ali, ficou conversando numa resenha. E no meio dessa conversa, Don Quixote faz uma promessa pro Sancho Panza, né? Promete que ele vai ser governador de uma ilha no final da jornada. E isso dá muita motivação para Sancho Panza continuar acompanhando o Don Quixote na sua jornada, certo? Enfim, aí depois passa aquela resenha, né? Eles dormem naquele local, acordam e vão seguir sua viagem. Seguindo a viagem, Don Quixote e o Sancho Panza, eles avistam dois rebanhos de ovelhas, né? E Don Quixote, na cabeça dele, ele fala que é fala que é um exército de centenas de gigantes. E o Sancho Panza, né, que como eu sempre falei, Sancho Panza é a realidade, Don Quixote é o incomum, né? É o sonho, tudo que não é real, esse cara acredita que é. Na cabeça dele ele coloca, inculca e não tem nada que tirar da cabeça dele. E na cabeça dele, aqueles dois rebanhos de ovelha são gigantes. E ele parte para cima. E Sancho Panza tentando avisar, não, são ovelhas, são ovelhas, são ovelhas. Não é gigante não. Don Quixote ignora, parte para cima. E durante o ataque ele mata algumas ovelhas, fere um monte de ovelha, né? E todo aquele fuzuê todo. E quem vê toda essa confusão? Os pastores das ovelhas. Os caras estão vendo um maluco de meia idade com a armadura toda improvisada, que não é armadura real, vê esse cara matando as ovelhas deles. Eles começam a pedejar Don Quixote, jogam um monte de pedra, e aí Don Quixote tomando pedrada ali, quebra dente, né, durante esse ocorrido e acaba desmaiando, né? Aí desmaiando, desorientado, tal, enfim. Sancho Panza ali, desesperado, começa a pedir ajuda. Começa a pedir ajuda não, ele tenta ajudar porque não tem ninguém para pedir ajuda, né? E o capítulo se encerra aí. Sancho Panza tentando consolar ali Don Quixote, que tá todo desorientado, sem dente agora. E esse capítulo mostra que o Sancho Panza, apesar de todas as loucuras de Don Quixote, ele ainda continua ali com a sua lealdade e tentando o máximo possível mostrar a realidade, né, de que as ilusões de Don Quixote não é real, mas por enquanto está sendo uma luta em vão, né? E enfim, aí que acontece? Depois disso, aí enquanto o Sancho Panza está contando a história do cavaleiro, a conversa é interrompida porque eles falam que está chegando uma pessoa muito importante para o funeral de Crisóstomo. Crisóstomo é uma pessoa que morreu, e essa pessoa morreu de amor por uma bela e rica pastora chamada Marcela. Pastora de ovelha também, tá? Acho que de cabra, não lembro bem. Aí Don Quixote escuta a história, se comove e decide ir para o funeral para tentar entender mais um pouco do que aconteceu. Aí que acontece? A história desse casal de Crisóstomos e a Marcela, né, é contada para Don Quixote no caminho do funeral, né? Aí Sancho Panza e Don Quixote ali estão com os pastores e acompanham mais detalhes sobre essa tragédia. Aí que acontece? Eles explicam que
Crisóstomo era um estudante rico e talentoso e se apaixonou por essa moça chamada Marcela, né? Aí que acontece? Marcela abandonou a vida acadêmica para se tornar pastor, na esperança de conquistá-la, né? Ele tinha uma vida acadêmica ali, aí ele falou que para se ambientar e fazer parte do convívio dela, ele resolveu virar pastor também. Aí que acontece? Marcela, apesar de ser cortejada por todos, rejeitava um monte de gente geral ali do bairro dela. Tinha uma quedinha por Marcela, porque ela era muito bonita, né? Então todo mundo tomava não, levava um toco, né? Porque Marcela valorizava tudo, acima de tudo, a sua liberdade. Ela não queria um relacionamento, ela não queria viver com ninguém, ela não queria estar presa a um casamento, né? Uma vida de dona do lar. Então ela vivia na floresta, afastada da sociedade e não se sentia obrigada a corresponder ao amor de ninguém, por mais que sua beleza despertasse paixão. Aí que acontece? No funeral, um de seus amigos, um pastor chamado Vivaldo, encontra um poema escrito por esse cara, Crisóstomo, em seu leito de morte. Aí ele fala que por culpa da Marcela e pela paixão que ele tinha por ela, que não era correspondida, ocasionou a sua morte. E o poema é uma grande beleza e melancólica, expressando a dor e o desejo do amante rejeitado. Enfim. Aí a aparição de Marcela e a sua defesa, né, referente no ponto de vista de Don Quixote, né, que acho que aqui é o ponto de virada da história, ocorre quando ela aparece no topo de um penhasco e tal, e ela interrompe esse funeral. Aí ninguém tá esperando ali que ela vá para esse funeral, né? Porque ela ocasionou a morte desse camarada, Crisóstomo, tá? Aí todo mundo para, aí ela vem, se dirige à multidão e faz um discurso apaixonado em sua defesa. Marcela argumenta que a culpa da morte desse cara não é dela. Ela afirma que sua beleza é uma dádiva da natureza e que não tem obrigação de amar ninguém em troca. E ela diz que nunca deu falsas esperanças para esse cara. E que a sua liberdade de não se casar ou amar é um direito inegável dela. Depois de todo esse fuzuê todo, eles continuam a jornada e aí eles encontram com alguns pastores, né? Aí Don Quixote e suas tropas são convidados ali para comer com eles, né? Se juntarem ali com os pastores para uma refeição. Mas esses pastores são de cabras, né? Não são mais de ovelhas. Aí o que acontece, né? Don Quixote fica encantado, né? Com a simplicidade e a rusticidade que tem ali da vida deles. E durante a conversa eles acabam conhecendo um jovem chamado Vivaldo, né? Aí eles começam a conversar ali e aproveitar a oportunidade para fazer um discurso ali da idade de ouro, enfim, né? Aí Vivaldo, curioso, pergunta sobre a vida de um cavaleiro, né? Aí Don Quixote responde com orgulho como que é a vida de um cavaleiro, né? Então, depois que ela discursa ali, tentando se defender, né? Falando que o cara morreu não foi por culpa dela, Don Quixote escuta toda essa história e ele levanta em defesa de Marcela. Ele fala, não, mano, ela tá certa. Que obrigação que ela tem de casar com o cara ou com qualquer outra pessoa? Ele defende a liberdade da Marcela, né? Então, o que acontece? Esse capítulo, essa história aqui, ela é crucial para narrar porque ela aprofunda mais a complexidade, né? Sobre liberdade, sobre a natureza de um amor platônico, tal, que eu acho que é um assunto bem complexo. Não sei se eu acredito em amor platônico, né? Mas enfim, Don Quixote defende ela, né, na loucura dele, mas ele é capaz de defender a justiça e a honra daqueles que se consideram merecedores, na visão dele. Marcela merecia
a defesa dele. E na visão dele, o senso de justiça que ele tinha era em defesa de Marcelo, né? Enfim, o que acontece? Trazendo para os dias de hoje, eu consigo entender que tanto Marcela como a gente é pressionado para viver um tipo de padrão, ou eu preciso ter um iPhone porque eu preciso ser aceito na sociedade. Eu preciso casar porque meus amigos todos casaram e agora eu vou ser o único solteiro. A pressão da sociedade para você se tornar algo que você não é, o que você não quer, para se encaixar e para ser aceito. A escolha da sua religião. Que eu sou adventista, eu não posso trabalhar no sábado. As pessoas começam a te julgar e apontar e te observar de uma forma diferente, né? Mas eu não bebo. Mas eu não saio. Mas eu só tô estudando. Eu tenho 18 anos, eu não quero namorar, tô focado no meu progresso. Cara, hoje tudo é contra. Hoje os valores estão invertidos. As coisas estão funcionando de uma forma diferente. E você precisa ser autêntico, igual a Marcela. Você não precisa ceder à pressão da sociedade para você ser algo que você não é. Cara, eu quero ser cantor. Cara, vai atrás do seu sonho. Eu quero ser motorista de aplicativo. Vai, tira sua habilitação. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser nutricionista. Não quero ter filho, eu quero ter filho. Enfim, você decide o que você quer fazer. Você escolhe. Você toma suas decisões por você. Não é uma sociedade que pressionando ou várias pessoas falando a mesma coisa que é uma verdade. A voz do povo não é a voz de Deus e nunca foi a voz de Deus. Né? Contextualizando, na história a gente vê que nunca foi a voz de Deus. E enfim, o povo não tem que pressionar e decidir o que você quer fazer. Você não é obrigado a casar e ter filho. Você não é obrigado a ficar solteiro para sempre também. É tudo no seu tempo. Tenha paciência que as coisas vão acontecer. Mas Marcela, ela foi irredutível e não se curvou à pressão de ninguém. Ela falou, eu vou viver minha vida, vou seguir do jeito que eu quero e acabou. Não é porque eu sou bonita, que eu sou bela, que eu sou obrigado a casar e ter filho e viver uma vida que eu não quero. Minha vida é essa aqui, ó. Acabou. Mas tal fulano não gostou, tal fulano vai se matar, tá se prejudicando pelas suas escolhas. Você é responsável pelo que você faz. Você não é responsável pelas escolhas dos outros ou das outras pessoas, pelas decisões que elas tomam. Né? Então, eu acho que minha reflexão é essa, né? De que tudo depende de você, tudo depende exclusivamente de mim. As escolhas que eu tomo e que eu escolho pra minha vida não diz respeito a ninguém. Assim como Marcela também. O cara se matou, beleza, gente, mas eu não tive culpa, né? São escolhas. E fica essa reflexão, né? E Don Quixote aí, nas suas loucuras, Sancho Panza ali fielmente, de uma forma ou de outra, tentando trazer racionalidade para essa dupla, mas por enquanto está sendo uma luta perdida, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, galera, esse é o resumo do livro, né? É uma parte que começa a entrar outros personagens e tal, e de vez em quando Don Quixote ele deixa de ser o centro da história para contar a história de outras pessoas, mas ele acaba sendo inserido novamente para mostrar que ele está ali presente, para ele dar o ponto de vista dele, o senso de justiça dele. Eu acho, não sei, ele em defesa de Marcela, sim, tá certo, né? Defendendo ali porque ela tem a liberdade de escolha dela. Mas pode ser que em algum momento, por ele viver num mundo de fantasia, o senso de justiça dele pode ser diferente, né? E o julgamento também. Galera, é isso. Se inscrevam no meu canal, acompanhem meu ciclo de leitura, deixam um comentário se você concorda, se você não concorda, se você quer que mude alguma coisa. No próximo vídeo eu vou tentar editar, trazer umas dinâmicas diferentes aqui, começar a colocar umas imagenzinhas aqui, umas ilustrações. Tô aprendendo a editar vídeo ainda, tá? Tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? E é isso, galera. Se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, compartilhem se você quiser, se você achou legal. E é isso aí.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.